Eu sou professora, criadora de conteúdo, sempre tive um pezinho na Itália e um outro no Brasil. Enfim, eu já comecei com um combo para poder usufruir da minha liberdade geográfica. Por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de viver por um ano como nômade digital. Eu vou compartilhar um pouco sobre a parte de planejamento e preparação, como é que foi a rotina de trabalho, passando por tantos países ao longo do ano, a parte de custos e finanças, perrengues, os lugares por onde eu passei e vou terminar com algumas reflexões após um ano vivendo assim. Vamos começar por como eu decidi me tornar nômade digital. No meu caso, a verdade é que eu sempre fui um pouquinho nômade, porque eu cresci entre Brasil e Itália, já morei em outros países, sempre gostei muito de viajar, já passei uma temporada na Bósnia e Herzegovina, eu fiz meu mestrado na Holanda, já passei uma temporada na Inglaterra para estudar inglês. Essa vontade de conhecer outros lugares, não estando de férias, não só para passar um final de semana, ficar num hotel, foi o que mais me atraiu. Eu tive uma excelente fase ali entre os meus 20 e 25 anos, em que eu viajei bastante, um pouco com patrocínio, um pouco com bolsas de estudo. Foi a época que eu fiz meu mestrado na Holanda. Então, eu tive a oportunidade de viajar, tive a oportunidade de conhecer a Ásia, conhecer a Austrália, conhecer a América Central. Então, eu tava sentindo, assim, um pouco a vontade de voltar para isso. Mas depois, ali de terminar meu mestrado, eu voltei para o Brasil em 2018 e comecei a trabalhar, comecei então a investir na carreira, eu fui morar com meu ex-namorado, então foi aquela vida que a gente precisava, enfim, para pensar mais nos boletos, não era mais aquela vida de estudante. E essa fase também foi muito importante para mim, foi quando eu me consolidei como professora de italiano, foi maravilhoso. Mas em 2023 eu voltei para a Itália para fazer uma pós-graduação em didática de língua italiana, pós-graduada ela. E aí eu passei 6 meses na Itália para fazer essa pós. Durante esse período lá na Itália, eu tava assim, despertou alguma coisa aqui dentro, entendeu? Despertou aquela vontade de voltar a viajar e de explorar mais o fato de eu trabalhar remotamente e de não precisar estar necessariamente em algum lugar para poder trabalhar. Eu acho assim que nesse ano que eu passei lá na Itália, eu fui mordida de novo pelo bichinho assim da inquietação, né? Do deslumbre pelo desconhecido. Enfim, eu comecei a pensar muito na fase que eu viajava mais, o que eu queria para minha vida. Então eu voltei para o Brasil depois da minha fase ali na pós. Eu terminei meu relacionamento, né? A gente já não tinha mais planos de vida compartilhado. Eu comecei a organizar o que eu ia fazer a partir de agora, né? A partir daquele momento. E eu não sabia, porque eu não queria mais morar em Curitiba, mas eu também não sabia onde eu queria morar, não sabia se eu queria ir para Itália, não queria ir para Itália assim de cara. E aí eu comecei a planejar uma vida nômade. Comecei a planejar um período em que eu fosse passar por alguns países, de repente por algumas cidades onde eu pudesse parar depois de um tempo também. Mas enfim, a minha preparação acabou sendo muito rápida, porque eu voltei da Itália em setembro de 2023 e em janeiro de 2024, então 5 meses depois, 4, 5 meses depois, eu já estava partindo. Já tinha deixado tudo para trás, eu botei todas as minhas coisas em 2 malas, eu vendi móveis, enfim, doei coisas, deixei tudo lá em Curitiba, na casa de uma tia e parti com a minha mochilinha. Então, vamos falar um pouco de como é que foi essa minha preparação. Nesses meses que eu estava de volta da Itália, eu comecei assim consumir conteúdo sobre vida de nômade digital aqui no YouTube, sobretudo, para entender o que, que leva as pessoas, como elas se organizam, como elas vivem e também, gente, uma coisa que é fundamental e que tem menos conteúdo, mas tem também, é o porquê que as pessoas desistem. Porque tem pessoas que vão e testam e veem que não é isso. Então eu queria entender também o que, que são os lados negativos e o que leva as pessoas a desistirem desse estilo de vida. Mas é claro que eu tava com medo, né, de começar essa nova experiência. Depois de sair de um relacionamento também, eu ia começar uma nova vida assim em muitos sentidos. Então eu decidi em partir, mesmo com medo,
mas para fazer uma espécie de test drive. Então eu fui por um mês, eu me organizei para ir por um mês para o lugar mais próximo e mais barato, que fosse fora do Brasil, porque eu também queria sair do Brasil. E aí eu pensei, tá, eu não conheço muito a América Latina, sempre quis ir para Buenos Aires, muita gente me fala, e eu sei que lá é mais barato do que o Brasil, pra gente que ganha em real, assim, ainda é competitivo, vale a pena. Então eu me organizei, e em janeiro fui para Buenos Aires passar um mês. Então essa já é a primeira dica que eu posso dar. Faça um test drive. Se você tem dúvidas, se você pensa que essa é uma ideia que te encanta muito, mas dá medo, faz um test drive. Não precisa nem ser fora do Brasil, vai para algum outro estado, vai para uma praia. Não precisa entregar apartamento, se planeje financeiramente para isso. Acho que essa é uma das melhores dicas que eu posso dar, que é de fazer um test drive. E para essa minha primeira experiência, eu me preparei o máximo possível. Eu pesquisei muito, eu fiz lista de lugares para visitar em Buenos Aires. Eu consumi muito conteúdo aqui no YouTube de pessoas que moram em Buenos Aires, que vão para lá, enfim, consumi muito. Fiz lista. Uma dica muito legal também é você fazer a lista do Google no Google Maps de lugares. Eu pesquisei muito restaurante, museu, o que era de rolê, porque afinal eu tava indo para lá sozinha e óbvio que isso me deixava um pouco insegura. Eu aluguei um Airbnb por um mês e essa é uma dica também já legal, porque quando você aluga um Airbnb por pelo menos 4 semanas, geralmente você tem um desconto, então ficar em lugares por pelo menos um mês já é também a melhor coisa a se fazer, pensando no lado financeiro. E depois desse meu test drive, eu gostei e falei, ok, vamos para próxima etapa. E aí depois da Argentina eu voltei para o Brasil, fiquei quase um mês aqui, entre Curitiba e São Paulo. São Paulo é um lugar que eu nunca tinha morado, mas vinha com uma certa frequência, eu conhecia, tinha amigos. Eu queria estar num lugar familiar para poder planejar os próximos meses. Um lugar assim que eu não precisasse ficar pensando muito em, tudo aqui é novo, a língua é diferente, porque a vida nômade exige também bastante planejamento para você não acabar se perdendo nos estímulos novos o tempo todo ali na vida do dia a dia quando você está em um novo país. Vamos falar um pouco sobre rotina de trabalho. Uma coisa que você precisa aprender rapidamente é que viver essa vida nômade é viver viajando e trabalhando. Então você precisa aprender muito rápido que você está viajando, mas você não está de férias. Então, até as decisões sobre o seu destino, quanto tempo você vai ficar, onde você vai ficar, que tipo de lugar, quanto tempo você vai gastar, elas podem ser tomadas a partir do seu trabalho, porque é a coisa principal, porque se você esquecer isso, você acaba se perdendo. No meu caso, lá no comecinho eu fiquei um mês inteiro em Buenos Aires, eu tive 4 ou 5 finais de semana, deu para aproveitar bastante e até um final de semana eu consegui fazer um bate-volta para Montevidéu, no Uruguai. Mas na Colômbia, por exemplo, eu não queria ficar um mês na capital, Bogotá, porque tinham outros lugares que me interessavam mais. Eu acabei dividindo o meu tempo, ficando uma semana em cada cidade diferente e foi péssimo para minha produtividade, porque eu estava cansada nos finais de semana de tanto pegar ônibus, voo, e dia de semana não tinha tanto tempo assim para conhecer os lugares, porque eu precisava trabalhar. Então atrapalhou bastante a minha produtividade. Outra coisa que vai impactar a sua rotina de trabalho é conhecer o seu estilo de trabalho. Porque, por exemplo, eu trabalho dando aulas ao vivo ali. Então eu preciso entrar no computador e falar com as pessoas. Gente, eu não consigo trabalhar de café, não gosto de trabalhar de coworking, não gosto de estar em um lugar que as pessoas vão estar me olhando ou que eu posso estar atrapalhando as pessoas falando alto ali. Então, para mim, isso tem um impacto até financeiro, no sentido de que é impensável a ideia de morar num hostel, por exemplo, por um mês, num quarto compartilhado. Então, o que eu mais preferi foi sempre ter um apartamento só para mim. E depois, eu vou voltar a falar sobre isso, eu descobri os co-livings, que são tipos de moradias muito legais, compartilhadas também, mas você tem o seu apartamento, mas ao mesmo tempo você conhece outras pessoas e geralmente outros nômades digitais também. E isso leva a gente naturalmente para falar do tema de custos, gastos, as finanças. Gente, uma coisa que precisa ficar muito clara: é caro fazer essa vida. Nós que ganhamos em reais, é bem difícil, o real flutua bastante. Pensa que quando eu comecei a viajar,
o dólar tava R$ 5, hoje já tá na casa dos 6, e isso tem um impacto muito grande. Embora na América Latina o custo de vida seja muito parecido com o do Brasil, mas se você vai para outros países como Estados Unidos, Europa, fica bem difícil. Até fazendo um parênteses aqui, não sei se vocês conhecem a calculadora do Nexo. Você pode colocar o valor ali, a sua renda mensal, e vai te dar o resultado de qual de que faixa, digamos assim, você pertence no Brasil. Então, eu tenho um salário, gente, aqui no Brasil é uma renda ok, né? Se eu morasse aqui, tá ok. Mas eu ganho mais do que 90% da população, de acordo ali com a calculadora do Nexo. Agora, quando você converte isso para dólar, gente, é desesperador. É desesperador. Pensa assim que, é muito desesperador. Então, assim, você precisa se planejar. Eu tinha dinheiro guardado, eu consegui pagar minhas contas aí ao longo do ano, mas eu usei sim dinheiro guardado. Até porque, fazendo um parênteses aqui, foi o meu ano, gente. Foi assim o meu comer, rezar e amar. Eu não fiquei. Claro que eu pensava, eu planejei, eu olhava a diferença de preço entre um Airbnb e um outro, mas eu fiz muitas coisas, eu gastei bastante dinheiro em coisas, em experiências que eu queria muito fazer. Então, por exemplo, fui para Nova York 4 dias, e ficar 4 dias em Nova York foi muito caro, foi o mesmo preço do que ficar 2 semanas na Itália, por exemplo, né? Então, enfim, mas era o meu ano. Mas eu tô dizendo isso porque é importante o planejamento, é importante você saber que vão ter imprevistos. Por exemplo, você tem um gasto a mais com passagens que você precisa calcular. E além da moradia ser a coisa mais cara, porque você não está alugando não está fazendo um aluguel, né, numa imobiliária de um ano e tal. Então, quando você aluga em Airbnb ou co-livings, é mais caro. É mais caro, é um aluguel mais caro. Eu tô aqui em São Paulo hoje, estou aqui há 2 meses, morando num Airbnb, e é mais caro do que os meus amigos que moram nesse mesmo bairro aqui pagam num aluguel. Então não tem muito o que fazer. Então aqui a minha dica é: tenha uma reserva financeira de pelo menos 6 meses do seu custo de vida aqui no Brasil, e após o seu primeiro mês de test drive, tenha também uma reserva desse valor, de pelo menos 3 meses desse mesmo valor que você gastou no primeiro mês de test drive. O que você pode fazer para ir preparando o orçamento é pesquisar, por exemplo, na cidade, no destino que você tem interesse, o custo de um aluguel, de um Airbnb, de um co-living, de um hostel, faz aí uma comparação para ficar um mês. Então entra lá, se está pensando em ir para Buenos Aires, procura lá em Buenos Aires Airbnb, procura os bairros que são legais, dá uma pesquisada para ver, fazer um orçamento já, e você vai começar a calcular o quanto você precisa para viver assim. Do ponto de vista mais prático da gestão financeira, é importante você ter pelo menos 2 cartões internacionais e ter também sempre um pouquinho ali de dólares e euros junto com você. Não muito somente por uma questão de segurança, mas para uma emergência. O que eu mais recomendo para vocês é a minha parceira, a Nômade. Você pode abrir uma conta Nômade e pedir o seu cartão para usar em qualquer viagem internacional com o cupom CLARA. E na sua primeira conversão, ali na sua primeira compra de dólares, você pode ganhar até $20 de cashback. Então, vou deixar o link aqui para vocês. É uma ótima solução para qualquer viagem internacional, para qualquer destino. Vamos falar agora um pouco sobre os lugares e sobre as experiências que eu tive. Eu comecei, então, pela Argentina, passei pelo Brasil, fui para a Colômbia, tirei férias na Guatemala, fui para os Estados Unidos, passei por vários estados, fui para a Itália, voltei para os Estados Unidos e voltei para o Brasil. Então, foram muitas viagens, muitos vai e vens, e eu tive algumas experiências muito mágicas. A que mais me marcou, gente, foi a Argentina. Buenos Aires foi, assim, o primeiro mês, era tudo muito novidade, foi muito maravilhoso. Eu fiz muitas coisas sozinha, sabe? Coisas que é difícil fazer. Você ir no restaurante sozinho, você ir num bar sozinho, você ir num show sozinho. Eu fui fazer um tour de bicicleta, que foi uma das coisas mais legais que eu fiz no ano inteiro, assim. E eu conheci pessoas durante o tour que depois eu saí. É um jeito de fazer amizade muito legal. Então, foi uma das experiências mais mágicas. O grande aprendizado que eu tive na Colômbia
foi lá que eu conheci essa comunidade de nômades digitais. Então foi muito legal eu começar a trocar mais vivências com quem faz essa vida já há anos. E eu tive muitas reflexões assim que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais. Foram super importantes para eu entender o que eu quero fazer na vida. E por fim, acho que a experiência mais significativa, mais marcante que eu tive o ano inteiro foi fazer a trilha para o vulcão Acatenango na Guatemala. Nossa, isso foi uma das coisas mais mágicas que eu já fiz na minha vida, gente. Foi incrível, assim, incrível demais. Na Guatemala, como eu disse, eu não estava trabalhando, eu estava de férias, fiquei lá 2 semanas. Mas é um destino muito legal para nômades. A cidade de Antigua, nossa, eu me arrependo um pouco de não ter ido para lá ficar um mês, pelo menos. Mas nem tudo são flores, né, minha gente? A coisa mais chata que aconteceu comigo foi a questão do assédio, que foi universal. Mas na Colômbia foi onde mais aconteceu. E na Itália também é um lugar assim que eu acho que as pessoas mexem muito na rua, você tá num trem, alguém vai falar com você, os velhos te olham demais. Aqui no Brasil também tem, né? Assim, o machismo ele é universal, a gente vai sofrer assédio em todos os lugares, mas tem lugares que eu senti que isso foi mais explícito e a Colômbia foi o lugar em que isso mais aconteceu. Também tive casos de assédio assim na rua mesmo, na Argentina e na Itália. Na Guatemala não, me senti muito segura. Na Colômbia não era todo lugar que eu me sentia segura, mas foi tranquilo, não aconteceu nada. E na Colômbia eu tive um azar, assim, foi um pouco falta de informação também. Que eu cheguei em Santa Marta, que era esse lugar onde eu ia ficar, não tinha mais ônibus para ir pro hostel onde eu ia passar o final de semana. E eu peguei um mototáxi. Só que, gente, eu errei o endereço. Enfim, eu acabei passando 2 horas em cima de um mototáxi, ou seja, numa moto com um homem, sem capacete, na Colômbia. 2 horas de mototáxi. E saiu super caro, saiu o preço de um táxi. Porque o endereço estava errado, e aí começou a escurecer. Ali eu fiquei um pouquinho de medo. Mas foi tranquilo também, enfim, cheguei lá e depois não peguei mais mototáxi depois disso, ainda mais sem capacete, com a mochila nas costas, foi um pouquinho traumático, assim. Para além dessa questão de perrengue, eu acho que, assim, uma coisa que não foi um perrengue, mas me fez sofrer em alguns momentos, porque as pessoas me perguntaram, ela se sentiu sozinha? Não, eu não me senti sozinha. Também, né, eu preciso esclarecer aqui que apesar de ter passado 1 ano viajando, assim, e de fato nômade, desse 1 ano, mais de 6 meses eu não fiquei totalmente sozinha, né, gente? Porque ao longo desse meu ano aqui, conheci um amor e comecei um relacionamento, então eu passei bastante tempo com meu namorado também e passei bastante tempo com a minha família na Itália. Então, eu não estive sozinha o tempo todo, mas na Colômbia eu estava sozinha, na Argentina por um período eu estava sozinha, aqui em São Paulo eu estava sozinha, mas tinha amigos, enfim. Estive bastante sozinha também, mas não o tempo todo. Então, a solidão não foi algo que eu tive que me preocupar. Mas uma coisa que me pegou, que me fez sofrer, fonte de sofrimento, de morar em Airbnb é cozinha, gente. Um dos meus hobbies é cozinhar, eu amo cozinhar. Eu deixei pra trás minhas panelas maravilhosas, minhas cerâmicas maravilhosas. E isso, às vezes, eu falava, puta, queria, né? Queria aqui ter uma faca boa. Eu tô viajando de mochila, não posso nem carregar uma faca boa comigo. Então, enfim, isso foi uma coisa que me fez sofrer. E é uma das coisas que me faz pensar, tipo, não, eu quero ter uma casa, quero ter uma base. E depois que eu tiver essa base, de repente, eu posso ter essa mobilidade, mas tendo uma base. Então, acho que essa é uma das reflexões que eu tive também. Para ir finalizando aqui as minhas reflexões, o que eu fui aprendendo com o tempo e me conhecendo e entendendo como eu quero viver e tudo mais, é a questão de viver muito rápido não é legal, né? Eu aprendi isso ali na Colômbia rapidamente, a questão de mudar de cidade toda semana não funcionou. E eu fui ficando cada vez mais tempo nos lugares, né? Tanto que eu cheguei à conclusão que mínimo 1 mês por cidade, idealmente ficar até 3 meses num único lugar, porque você precisa criar uma rotininha. Pelo menos é o que funciona pra mim, é como eu me sinto melhor. É muito ruim você estar pensando o tempo todo
na próxima coisa, porque às vezes você deixa de aproveitar o momento que você está pensando na passagem que você tem que comprar para daqui 2 semanas, num Airbnb que você tem que alugar para o mês que vem. Então é legal ter planejamento, isso é a coisa que eu mais posso indicar para vocês, é se planejar financeiramente, se planejar também ao longo do tempo, né? Ter uma ideia de lugares onde você vai passar e vai poder ficar por um tempinho. Pensar no que você gosta, não se abandonar, não é só porque você tá viajando, que você não precisa fazer, comer bem, fazer esporte, porque daqui a pouco você começa a passar mal, você começa a ficar depressivo. É importante manter tudo isso. E ao mesmo tempo aproveitar, né? As coisas não precisam ser para sempre. Eu não comecei a fazer isso pensando que ia ser para sempre. É isso. Agora os meus planos para o próximo ano, ou seja, para esse ano 2025, eu ainda vou continuar um pouco nômade assim, mas o meu nomadismo esse ano vai ter uma cara bem diferente, porque eu vou ficar quase que só em um país só, mas viajando um pouco mais dentro desse país. A gente vai acabar mudando cada 3 meses, 3 a 4 meses para um novo estado, e eu acho que eu vou conseguir ter um pouco mais dessa tranquilidade que acabou me fazendo falta em alguns momentos do ano passado. Se vocês tiverem curiosidades, perguntas, deixem aqui nos comentários, eu posso voltar e fazer mais um vídeo sobre isso, eu gosto bastante de falar sobre isso. Eu acho que eu tentei trazer aqui as minhas reflexões, a minha experiência e responder também a várias perguntas que eu recebo no Instagram e aqui também, com as pessoas que eu converso e quando eu posto as coisas lá no Insta. Inclusive, se você ainda não me conhece lá no Instagram, já aproveita para me seguir. E aqui, gente, os vídeos estão começando a ficar mais frequentes, então já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Vejo vocês muito em breve com aulas de italiano, dicas e conversas sobre vida nômade, viagens e tudo mais. Um bacione! A presto!